Poderia ter sido muito pior do que foi, tá? Esse vazamento da Logitech confirmando que os sistemas foram invadidos, etc. Poderia ter sido muito, muito pior. Eu poderia até dizer que, putz, por mais que a situação tenha sido terrível, esse foi o melhor cenário possível. Porque o que acontece aqui, pessoal? Para começo de conversa, para vocês entenderem a notícia, né? Basicamente é isso. A Logitech confirma o vazamento de dados após exploração de brecha em sistemas. Só que a Logitech, primeiro, ela fez isso através de um relatório muito simples, quase que praticamente para cumprir a obrigação legal com os clientes, parceiros, fornecedores, de avisar que ela teve um vazamento e que possivelmente a gente vê aqui nas notícias informações relacionadas a dados financeiros, sigilosos, número de identidade, cartão de crédito, tal, não deva ter sido afetado, tá? Mas outras informações podem ter sido acessadas. Então, ou seja, o que a Logitech colocou aqui foi que, putz, teve uma violação, dados foram violados, mas parece que não foram acessados dados sensíveis que estavam em outros servidores, etc. Ou seja, não temos certeza, mas parece que não. Ou seja, ela cumpriu com a obrigação legal dela, mas não deu muitos detalhes de como isso aconteceu. A gente cruzando dados, até com informações do próprio Google, identificou que tem um grupo de ransomware que utilizou muito nos últimos dias uma vulnerabilidade, uma CVE aqui 2025 61882, né, que permite execução de código remoto uh, sem ter nenhum tipo de credencial, nenhum tipo de privilégio dentro dos sistemas. Uma vulnerabilidade crítica de uma CVSS altíssima, pontuação ali de 9.8 de pontuação base, né? Muito crítico, e que tiveram ataques muito parecidos com outras empresas do setor, mas a Logitech não confirmou que a exploração dessa vulnerabilidade, a exploração do sistema deles que se resultou nesse vazamento de dados foi causado por conta dessa CVE, embora se especula-se que sim, que é o que tem acontecido, tá? Mas não tem nada oficial em relação a isso. Mas o ponto que a gente tem que pensar aqui, pessoal, é que quando a gente fala de vazamento de dados, de violação de dados, independente da empresa, do setor, a parte mais crítica, com certeza, quando eles conseguem infectar com ransomware o servidor de banco de dados, o backup, conseguem travar toda a operação do sistema da empresa, o que não aconteceu aqui, as operações seguiram normalmente, né? Mas com certeza, isso é fato, né? Você já sabe que um ataque de ransomware bem sucedido é o pior dos cenários. Mas o que pouca gente pensa é que, mesmo quando esse ataque não é efetivado de certa forma, quando ele não obtém sucesso, ou seja, quando os cybercriminosos não conseguem concluir esse ataque de ransomware, o pior que eles podem fazer com isso já é muito ruim, que é justamente isso, eles terem dados para fazer esse vazamento de dados. Então eles já tiveram acesso aos dados. Eles podem não ter conseguido travar, ou podem ter conseguido bloquear com ransomware, só que tem um backup, ou enfim, houve uma resposta a incidentes muito bem conduzida, mas pensa que eles já tiveram acesso aos dados e por conta de já tiverem acesso a esses dados, eles podem vender na Dark Web, eles podem extorquir a empresa ou, numa hipótese nem tão ruim, mas que já é muito ruim, é isso aqui que acontece. Né? Vira uma notícia ruim. Né? A Logitech confirma vazamento de dados após brecha em sistema. Tá? Então isso aqui reforça a mensagem de que trabalhar em remediação, em mitigação, em prevenção é muito mais barato do que depois fazer uma resposta a incidentes, porque esses custos aqui são muito difíceis de serem mensurados. Como é que você diz, putz, quanto custa para a sua empresa perder credibilidade e confiança? Tudo bem, a Logitech é uma empresa gigantesca, com atuação multinacional e que, putz, muito provavelmente não vai sofrer tantos impactos disso lidando bem com a situação. Mas e a sua empresa? Seja ela pequena, média ou até grande, não vamos entrar na seara de empresas gigantes, tá? O quão impactada ela seria caso ela virasse uma notícia dessa em algum desses sites de tecnologia falando que sofreu um vazamento de dados, que vazou informação de vários clientes ali pelo Brasil, tá? Isso aqui custa muito para as empresas e é a parte mais difícil de recuperar, tá? A notícia é essa. Se você tem alguma outra informação que você queira acrescentar, pode deixar nos comentários. Se você quer
cuidar da segurança da sua empresa, descobrir as vulnerabilidades dela antes que um hacker mal intencionado faça isso, clica aqui no link que está na descrição, no link que está aí no primeiro comentário, para você conversar com a Guards e entender melhor sobre as nossas soluções de testes de intrusão.